Queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, no capítulo 1. Nós temos um momento em que o apóstolo Paulo está preso e o diabo pensou que ia aprisionar o ministério de Paulo. O diabo pensou que ia prejudicar o trabalho pastoral de Paulo. Só que prender Paulo foi um prejuízo danado para as trevas. Por quê? Porque na prisão ele influenciou um monte de gente da guarda romana, e com isso um monte de gente, quando ia para as expedições romanas, ia e levava o evangelho, soldados convertidos. E um segundo prejuízo enorme que foi prender o Paulo, é que o Paulo na prisão, ele escreveu cartas às igrejas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e essas cartas nos orientam, nos instruem e nos abençoam até hoje, para ter uma vida à luz do que Deus espera de nós. Então, quando você está na pressão da vida, quando você está num problema, quando você está numa prisão, às vezes, você fala, nossa, eu estou mal, que eu estou na prisão, eu estou no problema. Não, às vezes, você está no lugar certinho para produzir alguma coisa, que vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Quem entendeu? Você não poderia exercer para Deus o que você vai exercer, se não fosse essa pressão, essa situação que você está vivendo. Então é muito importante que você não se desiluda com uma situação difícil, porque pode ser uma provocação do céu, para você fazer algo inédito acontecer. Amém? Vamos ler esse texto de Filipenses capítulo 1, porque ele tem ensinos muito importantes para a nossa reflexão de hoje. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Todos os santos, quem são os santos? Todos que se converteram, todos que foram santificados. Então essa carta é para a gente aqui, sim ou não? Então, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade.
Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Queridos, esta carta de Paulo é escrita aos salvos, aos crentes da igreja de Filipos, e dos crentes, dos salvos, de todas as igrejas do mundo, até a volta de Jesus. E quando Paulo está falando com a igreja, ele começa a descrever algumas características do verdadeiro evangelho, as características de alguém que foi salvo de verdade. Muitas pessoas dizem: eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza. E eu queria te dizer uma coisa: a forma que você vive é uma grande aferição do quanto você foi ou não foi salvo. Algumas pessoas têm mais é que ter dúvida mesmo, porque a vida que vivem não é compatível com os princípios que alguém salvo, convertido, vive. Agora, tem gente que pode estar vivendo direitinho, aparentemente, e que não foi salvo, pode até ser, mas o mais comum é que as pessoas vivam uma vida compatível com sua fé. Se essa vida é incompatível com a fé cristã, então isso é um indício de que falta alguma coisa na vida dessa pessoa, para que ela seja um cristão verdadeiro. Por isso, hoje, eu quero falar o estilo de vida do verdadeiro cristão. O Paulo está mandando uma carta explicando isso. E qual é o estilo de vida de alguém que é salvo, de alguém que foi convertido, de alguém que tem Jesus na vida, de alguém que tem o Espírito Santo, de alguém que, se morrer hoje, vai para o céu? Bem, a primeira característica do estilo de vida de um verdadeiro cristão é que ele valoriza a comunhão com os irmãos. Ele valoriza. Tem gente que vem no culto domingo, assiste um culto, participa de um culto. Eu te pergunto, isso é valorizar a comunhão com os irmãos? Algumas pessoas até vêm de vez em quando, até dão uma oferta, até entrega dízimo de tempos em tempos. Isso é valorizar a comunhão? Será que isso é suficiente? Olha o que o apóstolo Paulo,
que é um cara seco, que não é um cara muito, muito amorosinho, muito assim, fofinho para falar, mas olha o que ele fala no versículo 3, ele diz assim: agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Olha só a declaração de amor de Paulo. Ele fala: gente, eu estou preso aqui, mas vocês estão aqui comigo. Eu estou na cadeia aqui, mas aqui eu sinto a oração de vocês, e quando eu lembro de vocês, eu sinto alegria. Ele está na prisão, mas ele tem uma alegria, ele sabe que tem um povo que está com ele ali, tem um povo que ora por ele ali, tem um povo que está apaixonado tanto quanto ele pelo mesmo Deus. Paulo diz: olha, eu estou com saudade, eu estou com saudade de vocês. Eu fico impressionado que tem gente, que tem uns amigos, que eles saem para comer churrasco toda semana, eles viajam juntos, eles tomam os seus vinhos juntos, eles fazem um monte de coisa junto, e essa pessoa não tem um amigo na igreja, não tem um amigo na igreja, não tem ninguém que tem prazer de falar: e aí, cara, como é que foi a semana? Leu a palavra, e aí, o que Deus falou contigo? Não tem, ele não tem um amigo para compartilhar a fé. Se ele ficar sem vir na igreja, porque ele viajou, porque não sei o que lá, ele fala: pô, eu gosto de ir lá, louvor é legal, eu gosto da palavra e tal, mas assim, ele gosta do ambiente, do culto. Ele não fala assim: pô, estou com saudade dos irmãos. Quem está entendendo? O estilo de vida de um verdadeiro cristão é de relacionamento com seus irmãos, é de ajuda e de receber ajuda, é de apoio e de receber apoio, é de interceder e receber intercessão. Se você não ama estar com o corpo de Cristo, se envolver com o corpo de Cristo, alguma coisa está errada. Ah, pastor, mas aquela igreja não era que nem a de hoje. Você acha o quê? Que lá era todo mundo cheiroso? Você acha que naquela igreja não tinha problema? Você acha que não tinha ninguém fofoqueiro? Você acha que não tinha ninguém que quando chegava no estacionamento era grosseiro com o pessoal da recepção? Carapuças peguem em nome de Jesus. Você acha o quê? Que todo mundo lá era lindo de morrer, falava bonitinho, todo mundo legal. Ei, era uma igreja. Toda igreja tem gente, onde tem gente tem problema, tem trauma, tem frustração, tem falta de educação, tem deselegância, porque gente tem jeito diferente, gente reage diferente. Mas Paulo aprendeu duas coisas, e por isso ele amava aquele povo. Primeiro, que se nós não usamos de misericórdia para os fracos, nós também não teremos misericórdia na nossa fraqueza. Paulo falou: cara, é melhor amar os outros, porque eu vou precisar do amor deles também. É melhor perdoar a fraqueza dos outros, porque eu vou contar com perdão na minha fraqueza. Você que é tão duro para a fraqueza do outro, você é um candidato a fariseu. E sabe por que o fariseu é tão duro, era tão duro com o pecado das pessoas? Era uma forma dele fingir ser o que ele não era. Quando ele era duro com o pecado dos outros, no fundo, ele não queria que ninguém percebesse que ele era um religioso frio, vaidoso, que estudava a Bíblia para mostrar que sabia mais que os outros, não para amar mais as pessoas. Quem entendeu? O segundo motivo pelo qual Paulo entende que ele tem que amar a igreja, é porque apesar dos defeitos, ali estava o seu povo, que viveria a eternidade com ele.
Se eu não consigo amar os meus irmãos aqui, que esse irmão é assim, esse irmão mas assim, ele entregou a vida a Jesus? Eu acho que entregou, ele vai para o céu. Tu também vai ser vizinho. É melhor você aprender a lidar com ele agora, sim ou não? Já imaginou, tu chega no céu, quem está lá? Olha quem. Deus tem um senso de humor tão grande, está arriscado de botar de vizinho aquele que você não gostou aqui, mas ele entregou a vida a Jesus. Só que ele tem os problemas, ele vacila, ele fala uma coisa assim e tal, mas ele ama Jesus, ele quer acertar, e na tua amizade ele poderia acertar, mas você negou a ele esse auxílio para melhorar. Mas ele chega no céu, você mesmo tendo vacilado de não ajudar teu irmão, Deus deixa você entrar no céu, lá, vizinho. Mora onde? 101 e você 102. Porta com porta. Deus vai botar uma passagem estreitinha. Tem que sair na porta assim que dá de cara um para o outro. Quem está entendendo nessa brincadeira que eu estou fazendo? Nós precisamos entender que não são perfeitos, mas é o nosso povo. É a nossa família espiritual. Uma das maiores estratégias de Satanás foi dizer que Jesus é importante, a igreja não. Você já ouviu gente falando assim? Eu estou com Deus, só não estou indo na igreja, porque na igreja tem muita gente falsa, na igreja tem muita gente em pecado. Agora o lindão falou, o perfeitão falou, santarrão do inferno. Quem é você para julgar o povo que Deus mandou o seu filho morrer na cruz por ele? Porque na igreja tem inclusive você, miserável. Inclusive você também é outro pecador. Você toma uma fechada no trânsito, você vê um pensamento na sua cabeça que, meu Deus do céu, sim ou não? Na hora que um filho seu está precisando de uma ajuda, e alguém vem e detona o seu filho, sentimento que você tem, bom, nossa, uma alegria. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos uns dos outros. O verdadeiro cristão, ele tem prazer na comunhão. Eu me lembro que eu estava numa célula, e o Lucas, o meu filho mais velho, ele ia fazer uma cirurgia, isso foi lá em Ipatinga. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Eu orava por todo mundo nas cirurgias, mas eu nunca tinha tido uma cirurgia de ninguém da minha família. E o Lucas ia operar, ele estava com adenoide e um monte de complicações lá, e aí o pessoal vira e fala assim: pastor, senta aqui na célula agora, senta aqui na cadeira da bênção. E eles me surpreenderam, porque eu que fazia isso com todo mundo, mas naquele momento, eu saí da posição de pastor para a posição de ovelha, e o meu líder de célula me deu uma ordem: senta na cadeira. E eu, obediente, sentei na cadeira, com o meu filho no colo. Eles estenderam a mão sobre mim, e eles oraram, porque ele tinha 2 aninhos, ia fazer uma cirurgia, e você fica tenso com uma criança fazer uma cirurgia. Naquele momento, eu vi a importância daquela oração, das pessoas que eu estava pastoreando. Naquele momento, eu vi a importância do amor, do cuidado, sobre a minha vida como homem, simples, humilde, carente, errado, vacilão muitas vezes, necessitado muitas vezes, que todos nós somos. Nós não somos os poderosos, os donos da verdade, não, nós somos gente. Um dia sem banho você fede muito. Um dia no hospital você poder tomar um banho, as pessoas tiram sua roupa lá, você parece um pedaço de carne, eles levantam sua perna, limpam você, gente que nunca te viu te ver pelado, é uma humilhação só. Você está pensando o quê? Quem você pensa que é? Para jogar fora o teu irmão? Não jogue fora, porque a graça que você dá é a graça que você vai receber. Semeia perdão, porque você vai colher perdão. Semeia caminhar segundo a mira, que alguém vai caminhar com você, ou vai caminhar com um filho teu. Sabe,
Aqui na igreja eu vejo pessoas que abrem mão de uma noite inteira de sono, às vezes para ficar com um casal ajudando. Aqui na igreja eu vejo líder de célula que às vezes abre mão de um passeio num sábado para receber um casal que está com um problema em casa, para almoçar junto e tentar salvar um casamento. Eu fico assustado com tanto amor que eu vejo aqui, com tanto carinho que eu vejo aqui, mas às vezes você está aqui na igreja e você não deixa ninguém fazer isso por você. E aí um belo dia você some da igreja, ninguém nem dá falta. Por quê? Porque você não criou conexões, você não criou raízes na igreja, e aí ninguém dá falta. Aí você sai e fala o quê? Ninguém me procurou. Não, ninguém me procurou não, você fez questão que ninguém te procurasse, você ficou aqui, mas você não amou a convivência, você não criou vínculo, você não decidiu ser parte, você não me deixou te pastorear. Não, mas se o senhor for em casa eu aceito. Não! Não é eu ir, é a igreja ir, é a família ir. Eu não consigo ir na casa de todos, mas se alguém for, ele vai lá e fala: eu trago um abraço do pastor Josué, e eu estou bem representado lá, e a oração daquela pessoa vai ser a oração que o Espírito vai mandar sobre a tua vida. Quem está entendendo? O estilo do cristão, ele valoriza a comunhão. Se você não valoriza a comunhão, ei, de 0 a 10, que nota você se dá? Você já está em célula? Você já tem discipulador? De 0 a 10, que nota você se dá? Segundo lugar, qual é o estilo do verdadeiro cristão? Ele honra o Evangelho. Pastor, honra o Evangelho. Ah, que legal, ele honra o Evangelho. Deixa eu te explicar o que é Evangelho. Evangelho não é um código de conduta. Evangelho não é um conjunto de regras. Evangelho não é um monte de sim e de não. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. O verdadeiro cristão, ele honra Jesus. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que o estilo de vida do cristão é: quando ele chegou, o nome de Jesus vai ser honrado pelo jeito que ele chega naquele ambiente, pelo jeito que ele age naquele ambiente. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 27, ele vai dizer assim, no versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Exerçam a sua cidadania, a sua vida, de maneira digna, honrosa, para com o Evangelho de Cristo. Não é Evangelho da atitude, não é Evangelho da igreja presbiteriana, não é Evangelho, não, é Evangelho de Cristo. O Evangelho é de Cristo. O Evangelho é a persona de Cristo, é a vida de Cristo. Pastor, ainda não entendi. Então deixa eu te contar o que aconteceu. Um empresário aqui da nossa igreja estava numa reunião com vários empresários, um monte de empresário que não tem nada a ver com a igreja, um monte de empresário que vive completamente fora do Evangelho. E aí, um desses empresários, que não é da nossa igreja, que não tem nada a ver com o Evangelho, perguntou para o empresário aqui da igreja: cara, qual é a tua igreja? Ele falou assim: eu sou da igreja Atitude, pastor Josué. Aí o empresário falou: cara, todo mundo está falando bem dessa igreja. Cara, conheço um amigo meu, empresário, está frequentando lá. Cara, mudou a vida do cara. Irmão, o cara bebia pra caramba, parou de beber. Estava na brigaiada danada com a mulher, está tranquilo. Tem um outro camarada lá, que ele falou que o filho dele está indo lá. Falou que o filho dele vivia nas baladas, chegava em casa tarde da noite, ele morria de medo do filho dele morrer na rua, chegava em casa 4 da manhã, 5 da manhã, usando droga. O moleque está lá na igreja, largou as drogas, largou tudo, está vivendo uma vida bacana, só quer saber negócio de louvor agora. Voltou para a faculdade. O cara falou para mim que rapaz, mudou a vida do filho dele. Cara, estou até com vontade de ir na tua igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tinha um membro da igreja, vários empresários. Quem é que está falando? Um que não é da igreja. O que não é da igreja estava pregando para os outros todos, e o que é da igreja só recebendo. Quem entendeu? A igreja foi honrada, o nome de Jesus foi honrado.
só porque alguém chegou lá e falou: eu sou desse lugar, eu sou desse Cristo, eu sou dessa fé. Meus amados irmãos, a busca de Deus precisa ser uma coisa tão forte na nossa vida, que a gente honre o nome de Jesus. Chegou lá, chegou você, chegou a bênção, chegou o milagre. Às vezes, quando eu encontro alguém aqui na Barra, aí o cara fala assim: ah, pastor, eu trabalho com, sei lá, trabalho com isso. Eu falei: eu conheço uma pessoa que trabalha com isso também, um membro aqui da igreja. Aí ele fala assim: quem? Aí eu falo: ô pai, falo ou não falo? Ô Deus bendito, e agora? Aí eu falo: o fulano. Aí às vezes quando eu falo fulano, o cara fala assim: ele é lá da igreja? E às vezes eu falo assim: o fulano, e o cara fala assim: pô, esse cara é demais, cara. Esse cara é um irmãozão, esse cara é joia, esse cara é incrível. O que aconteceu? O nome de Jesus foi honrado, o nome da igreja foi honrado, a fé foi honrada. Por quê? Porque a forma que a pessoa vive o evangelho lá na sua área de atuação, na sua área profissional, exalta o nome de Jesus. O estilo de vida do cristão é isso. Quando falam de você no segmento onde você está, o que as pessoas dizem? Ah, mais um espertalhão. Agora, sabe de uma coisa? Às vezes, nós temos a sensação que nós estamos bem na fé. Por quê? Porque a gente vem num culto como esse, cantou um louvor, foi uma sensação gostosa, e a gente fala: eu estou bem. Ei, você não é o que você é apenas no momento de culto. Às vezes, sua situação imunológica e espiritual está fraca. Qualquer virose te pega, qualquer tentação te pega, qualquer provocação te pega, você cai no pecado que nem um patinho fácil, você vai por uma conversa fiada fácil, alguém que está aqui faz uma fofoca de um irmão da igreja, e você cai mole, você acredita fácil. Por quê? Porque você até está aqui com a sensação de que está tudo bem, mas espiritualmente, você não tem vivido uma vida de honra a Deus, de busca a Deus, de fortalecimento em Deus, de comunhão com Deus, você não vive um avivamento, e então, você pensa que está bem, mas se tiver um Covid espiritual, você dança, saturação vai lá embaixo, você morre espiritualmente. Quem está entendendo? Nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Davi disse no Salmo 51, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão de condenar-me. Davi está falando: pequei mesmo, Senhor, vacilei, pisei na bola. Ele reconhece o seu pecado, e então quando a gente reconhece, a gente tem a chance de recomeçar, porque o que não falta em Deus é vontade de recomeçar com a gente. Deus não é daqueles que desiste, Deus não é daqueles que joga fora. Ele quer que você recomece, mas Ele precisa que você entenda que você precisa recomeçar. Pior coisa do mundo é evangelizar para uma pessoa que vive uma vida toda errada, e você fala assim com ele: cara, você precisa alinhar sua vida com Deus. Ele fala assim: eu tenho muita fé, pastor, tenho muita fé. Vida toda errada, todo errado, os negócios errados, todo mundo na Barra sabe, todo mundo no negócio na Barra sabe, todo mundo, muita fé. Minha família está aí, olha aí, pastor, 40 anos de casado, 40 anos de traição, 40 anos de casado, não deixa faltar nada para meus filhos, não deixa faltar o quê? Não deixa faltar comida, não deixa faltar dinheiro, só orientação da palavra, zero. Queridos, nós precisamos entender que a palavra avivamento significa vida, trazer vida. Nós precisamos ter vida. As pessoas precisam olhar para a gente e ver vida. Mas como ter uma vida de verdade em Deus? Sozinho é impossível. Impossível. Essa vida nós só teremos se nós pararmos de querer apenas as bênçãos de Deus e quisermos Deus. Nós estamos querendo os presentes, e presente é bom. Quem não gosta? Quem não gosta?
Ah, pastor, papai do céu me deu um carro novo, glória a Deus. Pastor, o papai do céu me deu um emprego novo, que benção. Pastor, acredita que eu estava precisando de um negócio aqui, chegou lá em casa a pessoa, um dia desse eu vi um vídeo de cachorrinho, olha isso, aconteceu. Um senhor chegou, dia do aniversário dele, chegaram com uma sacola, entregaram para ele um labradorzinho. Era o sonho dele ter um labrador. Rapaz, ele pegou o labrador no colo, abraçou o labrador. Rapaz, precisava ver a alegria de um homem de 60 anos, feliz da vida, parecia que tinha ganho assim, um avião. Ele queria um cachorrinho. Como é bom ganhar presente, mas como é bom, como é melhor ter Deus presente. Às vezes, nós não estamos buscando a presença dEle, desfrutando dEle, orando, falando, Deus, fala comigo, lendo a Bíblia e falando, Deus, fala comigo aí, botando um louvor de fundo e falando, Deus, e aí, dá para experimentar alguma coisa contigo aqui? Nós não estamos nos desafiando a ter uma experiência transcendental, uma experiência que vai além do natural, uma experiência de força, de impacto na nossa vida. O estilo de vida do verdadeiro cristão é o quê? É honra ao Evangelho. E você não vai honrar se você não conviver. Ninguém vai honrar para valer se nem sabe a quem está honrando. Em terceiro lugar, qual é o estilo de vida do verdadeiro cristão? Ele sacrifica pela promoção da fé em Cristo. Ele sacrifica pela promoção da fé em Cristo. No versículo 27, diz assim, olha só, não importa o que acontece, exerça uma cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só Espírito, lutando, unânimes, pela fé evangélica. Irmão, entenda uma coisa, o estilo de vida do cristão é sacrifício para a gente se converter. O estilo de vida do cristão é sacrifício para a gente conhecer Jesus. O estilo de vida do cristão é batalha para alguém se arrepender dos seus pecados, para alguém ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, para alguém deixar uma vida de prostituição, uma vida de imoralidade, viver uma vida pura, para alguém conhecer a paz que excede todo entendimento no meio do seu luto. Promover a fé evangélica envolve sacrifício, e o Paulo está falando, eu não sei se eu vou conseguir ver vocês, mas pelo menos, que eu escute que vocês estão lutando, não é? Ajudando, que vocês estão lutando pela fé evangélica. Sabe o que eu fico impressionado? Que uns terroristas do Hamas, uns caras que são sacerdotes do demônio, os caras estão dispostos a morrer por uma causa maldita. Os caras estão dispostos a morrer por uma causa diabólica. E infelizmente, ainda tem nesse país gente que não chama de terrorista, uns caras que estupram a mulher e mata bebê. E ainda tem gente na igreja que vota nesses caras. Para você refletir. Estou falando de política não, estou falando de fé, estou falando de caráter, estou falando de justiça, estou falando de temor. Meus amados irmãos, esses caras lutam pelo que eles acreditam. Pelo território. Que território? Que território? Quem quer território não estupra a mulher. Mas às vezes, o povo de Deus não luta para salvar uma vida. Eles, pela causa deles, eles morrem. A gente nem vive pela nossa causa, quanto mais morrer. Não pregamos um paliativo para a tristeza, não pregamos esperança após a morte, não pregamos uma mensagem de proibição,
Não pregamos um convite para o céu, nós pregamos uma convicção de ser parte do reino de Deus, e por isso nós somos abençoados pelo reino, e temos responsabilidades com o reino. Nós pregamos que nós temos o céu como consequência, e não como nosso alvo. Eu estava conversando com os jogadores do Botafogo, e eu falei para eles: vocês estão com que propósito? Ser campeões? Ser campeões? Se o propósito de vocês for esse, vocês não vão ser não. Se o propósito for esse, vocês não vão ser não. Porque é muito pequeno. Mas se o propósito de vocês for, ao levantar o troféu, voltar para casa, reunir a família, e botar de joelho e falar que Deus nos abençoou. Se o propósito de vocês for chamar seus filhos e falar: olha, o que ninguém acreditava, nós tivemos um campeonato carioca horrível, o que ninguém acreditava, o Senhor nos abençoou, o Senhor esteve conosco, nós oramos. Tem 16 jogadores do Botafogo que têm se reunido toda semana em oração. Se for para isso, o título é consequência. Se for para falar para todo mundo que Deus é Deus, que Deus é Senhor, que Deus exalta os humildes, então vale a pena. Agora, se o propósito é só ser campeão, ninguém nem sabe quem foi campeão. Aliás, de tanto tempo que tem que o Botafogo foi campeão, né, irmão? Com todo respeito, Brunão. Ninguém nem sabe quem foi. Ninguém nem sabe. Então, o propósito tem que ser maior do que ganhar um título, do que comprar uma casa, do que ter uma empresa forte. O propósito é muito maior. Ei, você tem que entender que você está vivendo um propósito maior do que para o céu. É desfrutar desse Deus na tua vida, é anunciar esse Deus para as pessoas, é povoar o céu. Quem entendeu? Em último lugar, qual é o estilo de vida do verdadeiro cristão? Ele vive confiante quanto ao seu futuro. Ele vive confiante quanto ao seu futuro. Pastor, o que você quer dizer? Quer dizer que o cristão não se abate. Quer dizer que o cristão não aceita derrota. Quer dizer que o cristão está tudo ruim, está tudo lambuzado, está tudo estragado, e ele está lá falando: o meu Deus, em quem confio, há de agir. O livro de Apocalipse, tem gente que fala: o Apocalipse, as catástrofes, não sei o que lá, o selo, a trombeta, o cavalo, deixa eu te falar, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Tem um monte de coisa ali que tem um monte de interpretação, mas o que mais importa para mim é o seguinte: o livro do Apocalipse diz: Jesus vai voltar e a igreja vai vencer e ser arrebatada. O que o livro veio dizer é: não perca a esperança, o Senhor garantiu a vitória. O fim de tudo é a vitória. Você, quando tem Cristo na vida, você precisa entender que não é a perda de um emprego, de um dinheiro, de uma casa, da saúde, de um ente querido. Não é isso que vai tirar de você a certeza. O teu fim é vitória. O cristão não se abate, não se entrega. O cristão acredita que o melhor de Deus realmente ainda está na frente, que a melhor fase da vida não chegou, e por isso eu posso acreditar no amanhã, e por isso eu tenho que amar o meu amanhã, e eu tenho que lutar pelo meu amanhã, e a minha parte eu farei, porque o meu Deus fará a parte dele, e daquilo que eu não puder, ele fará. Eu tenho que crer. Olha o que o apóstolo Paulo diz, no versículo 19, o Paulo fala assim, no versículo 19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Olha o que ele fala: gente, eu estou com esperança de ser tirado da prisão. Estou doido para ver vocês, esperança.
O cara está lá para morrer, meu irmão. Esperança. Vamos tirar daqui. Eu queria ver vocês. Eu não sei se vai dar, mas eu estou com esperança de que eu vou ver vocês. E ele fala assim: e a minha prisão não vai ser vergonha, não. Como é que é? É a minha esperança que por causa da minha prisão o nome do Senhor vai ser exaltado. Eu vou ganhar mais pontos no céu. Olha, vai ter coisa linda acontecendo por causa da minha prisão. Eu estou com esperança. Eu estou com esperança. Aí ele continua falando. Olha aqui. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 20. Aqui, gente, ó, eu tenho esperança. Qual é a esperança, Paulo? Você vai viver? Não, olha só, se eu viver eu tenho esperança que eu vou ver vocês, vou ficar feliz da vida, e vai ser bom demais, e o nome de Jesus vai chegar mais longe. Mas se eu morrer, vai acontecer a mesma coisa. Se eu morrer, vocês vão ler a minha carta, vocês vão ser abençoados, e um monte de guarda que estava cuidando de mim aqui já se converteu, e quando eles são mandados nas expedições romanas, para invadir novos territórios, eles levam a fé evangélica, ela está indo longe. Quando eles me prenderam aqui, eles me colocaram aqui, para fazer um seminário formador de obreiro aqui dentro da prisão. Eu fico com os caras aqui o dia inteiro, só ensinando a palavra, eles estão ficando tinindo, eles estão fera demais, eles estão indo pelo mundo pregando o evangelho. Otimismo de quem está na cadeia para morrer. Agora no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esperança. Cara, deixa eu falar, se eu viver, eu vivo em Cristo. Se eu morrer, eu morro para Cristo. O que eu sei é que na vida ou na morte eu continuo com Ele, e Ele me basta. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Pastor, mas minha filha se perdeu. Pastor, meu casamento acabou. Pastor, estou sentindo muita saudade da minha mãe. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Mas o estilo de vida do cristão é: apesar das minhas dores, o meu Deus sabe o que está fazendo, e o meu Deus transformará minhas lágrimas em vinho, diz a palavra de Deus. O meu Deus colhe as minhas lágrimas, transforma em vinho, o símbolo da alegria na Bíblia, e Ele vai mostrar ao mundo algo novo através da minha vida, e eu viverei nele, e ainda que eu perca a minha vida, com Ele continuarei. Eu soube de uma senhora. Essa senhora, ela estava à beira da morte, e ela começou a falar para a filha, com muita dificuldade, história real. Ela falou: filha, naquele canto ali tem os documentos, para você pegar, tá? Você pega aquilo ali, está tudo ali no cantinho, já deixei organizado. Filha, olha, eu tenho tanto na conta do banco, o cartão está ali, a senha é essa. Você pode tirar o dinheiro lá, dá tanto para sua irmã, fica com tanto. E a filha ouvindo aquilo tudo, e a mãe no leito de dor falando dos detalhes, preparando para as horas que faltam da morte. E a filha fala assim: mãe, Deus é bom? E ela, quase sem conseguir falar, fala assim: não, Deus é muito bom. Quando você vê que Deus é mais que bom, na hora da morte, é porque você descobriu quem Deus é, enquanto você vivia. Você já foi consolar uma pessoa que estava à beira da morte? Eu já fui muitas vezes. Eu já fui muitas vezes. Eu já estive em leito de morte muitas vezes. E muitas vezes eu fui lá para consolar. E na verdade eu que fui consolado. Muitas vezes eu fui lá para orientar e eu que fui ministrado.
Eu já contei para vocês da história do Edson, ovelha minha lá em Patinga. O pastor Elmo conheceu. Eu amava demais o Edson. Pensa numa ovelha determinada, que te ajuda, que trabalha na igreja. Um tumor pegou os órgãos dele, fez uma cirurgia, mas não conseguia tirar tudo, estava numa área que não podia tirar tudo, e aquele tumor foi crescendo e foi empurrando os órgãos. Então o pulmão já não funcionava, o rim já não funcionava, foi espremendo os órgãos dele. E eu vou no hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, e chego lá, o Edson está sentado, não dá mais para deitar, ele não consegue respirar deitado nem com o aparelho, e ele está sentado ali, ofegante. Eu olho para o meu amigo, minha ovelha, e falo: e aí, Edson, como é que você está? E ele, ofegante, fala: está tudo bem, pastor. Falei: está tudo bem? Tá. Jesus está vindo me buscar, está tudo bem. Vou para casa, telefone toca: pastor, o Edson foi para Jesus. Eu volto no hospital. Volto no hospital e faço uma coisa que eu nunca fiz. Eu peço autorização para ir no necrotério. Como eu era muito conhecido na cidade, as pessoas me permitiram. Chego lá e encontro o corpo do Edson numa maca fria. Ele já não estava lá, só o seu corpo. Ele já estava com Jesus. Nós já estava abraçadão com Jesus, já estava vibrando com Jesus, já estava curtindo com Jesus. Ele estava na boa, quem não estava era a gente, por causa da saudade. Eu olho para o corpo do Edson e faço uma oração. Senhor, queria te agradecer pelo que ele foi na minha vida. Queria te agradecer pelo que ele foi na nossa igreja. Sei que o corpo dele só que está aqui, mas queria te agradecer pelo que o Espírito dele deixou entre nós. Amém. Coisa mais preciosa da vida é você viver uma vida de esperança, independente se você está à beira da morte. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.